Olá pessoal, tudo bom? Bom, estamos aqui gravando nossa primeira edição da Escola Bíblica Digital da Igreja Batista Monte Tabor. É um prazer imenso ter você conosco, nos assistindo, podendo aprender um pouco mais. Como vai funcionar essa escola bíblica? Nós teremos um episódio a cada semana, toda segunda-feira, às 8h30 da noite. Então você pode reunir sua família, seus amigos, para assistir esse episódio. Nas 3 primeiras semanas do mês, o episódio da aula vai passar e você pode colocar suas perguntas nos comentários do YouTube. Na última semana do mês, a aula será ao vivo. Nós vamos interagir com vocês, estaremos respondendo as perguntas, tá? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Virgílio Viana. Tenho o prazer de estar aqui como moderador dessa primeira aula aqui, tá? E assim, engasguei. Engasguei, né? Foi. Temos hoje participando a Aline Barros, convidada, vai se apresentar aqui e falar com vocês. Queria primeiramente agradecer, ao convite que me foi feito para participar dessa primeira temporada, desse primeiro momento, da Escola Bíblica Digital. Então, é um prazer muito grande. A gente está aqui para poder contribuir com as perguntas, com o estudo, e o propósito é para edificar a vida de quem está assistindo, e também promover conhecimento e discussão de assuntos. Vocês vão acompanhar, são perguntas polêmicas, são perguntas que não se encerram nesse momento, mas cabem discussões, mas a gente está aqui para lançar a luz a esses temas tão importantes. Então, como o pastor Virgílio falou, eu sou a Aline Barros, faço parte aqui de Monte Tabor. Já fui professora da Escola Bíblica Dominical, diretora da Escola Bíblica Dominical, coordenadora da MCM. Então, a gente está sempre aí disposta a contribuir com o reino. Como vocês viram, a gente não vai cortar nada. Então, a parte engraçada, a parte dos erros, a gente vai deixar transmitir, mas faz parte aqui da nossa gravação. Eu esqueci de falar para vocês, a revista que nós estamos usando é Conflitos da Vida, coleção Vida Cristã. Se vocês quiserem adquirir, podem buscar na internet, tem livraria evangélica, mas tem um site também da revista, tá? Nós vamos utilizar essa revista o ano todo e vamos partir as lições dessa revista durante os episódios, tá bom? Então vou passar aqui para a Priscila Fonseca, ela também está participando conosco, vai se apresentar. Bem, olá a todos, e para mim também é um prazer enorme estar aqui com vocês. A Aline é uma companheira aí de longa data e nós temos experiências muito boas juntas. Pastor Virgílio, é um prazer estar aqui e eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para aprender com vocês, para acrescentar na vida de vocês, mas acima de tudo a gente quer contribuir para o crescimento do reino. Então, esteja com o coração aberto, tudo que vai ser dito aqui é com esse objetivo, que nós possamos crescer através da palavra, com a palavra, edificando a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, muito obrigada pela oportunidade de poder entrar na sua casa e estar junto com você nesses momentos. E aí, pessoal, o tema desse primeiro episódio da Escola Bíblica Digital da nossa igreja é por que o mundo está como está? A gente, nas lições da revista, para quem adquirir a revista, você vai ver que tem uma sequência. Mas nós escolhemos esse capítulo em específico, que é um pouco depois, porque ele tem tudo a ver com o contexto de muita coisa, como o mundo está, de tudo que está acontecendo. E aí, Priscila, qual é a sua visão, qual é a sua opinião quando a gente escuta essa pergunta, por que o mundo está como está? Bem, eu acho que a gente pode olhar para a humanidade e entender que o homem esqueceu o sentido de ser criado, de ter sido criado. Ele esqueceu que o seu crescimento, o seu nascimento, a sua formação se deve por Deus, para Deus e através de Deus.
E quando o homem perde esse sentido, o porquê eu fui criado, o objetivo de eu ter sido criado, eu simplesmente levo a vida, vou vivendo a vida sem me importar com as coisas que estão acontecendo ao meu redor e sem refletir de fato nas minhas ações e atitudes. Salomão, lá em Eclesiastes 7:29, ele diz assim: tudo o que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e diretos, mas nós complicamos tudo. Então, nós fomos criados para um propósito: viver em Deus, através de Deus, para a glória de Deus. Mas, infelizmente, nós, os homens, resolvemos colocar a mão ali e complicar um pouquinho a situação. Eu acho que você está comentando muito dessa vontade humana, né? A questão de hoje, como o mundo ele tem um egocentrismo, né? E a Bíblia nos ensina que a própria Bíblia é cristocêntrica. Então, Cristo está no centro de todas as coisas. E a Priscila traz muito o que eu entendi da sua palavra, esse colocar o homem no centro de tudo. É quando a gente acha que ao invés de ser para a glória de Deus, é para a nossa glória. Ao invés de ser por Ele, para Ele, é aquilo que eu quero fazer, é como eu quero a minha vida. E a gente começa a complicar o mundo todo, né? Sim, e é por isso que eu acho que se a gente quer mudar realmente a postura, a situação, mudar o mundo à nossa volta, nós precisamos nos voltar novamente para Deus e entender o propósito dele através da palavra, daquilo que ele nos deixou. Tenho certeza que a gente tem condições realmente de mudar o mundo à nossa volta e de viver essa vida abundante que Jesus Cristo prometeu para cada um de nós. Aline, na sua visão, por que o mundo está como está? Até antes de responder a pergunta, eu queria deixar um versículo. Você que está em casa pode abrir a sua Bíblia ou pegar lá o seu celular e conferir. Isso é bom, né? A gente sempre ter a oportunidade de conferir, né, aquilo que está na palavra. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 1, no versículo 7, ele diz o seguinte: vocês, de igual modo, são chamados por Cristo para pertencerem a Deus. Sim, para fazerem parte de seu povo santo. Então, isso foi escrito há tanto tempo atrás, né? Mas é uma verdade tão incisiva, tão contundente. E aí eu queria destacar algumas palavras-chave nesse versículo, né? Que é Cristo, que é, né? A nossa vida deve ser cristocêntrica, né? Então, é Cristo, é pertencimento e é chamado. O homem, ele foi chamado para pertencer a Deus. E aí, pegando um pouco o gancho do que a Priscila falou, na verdade, o homem, ele tenta o tempo inteiro dar vazão às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. E Deus nos chama para pertencer a Ele, ou seja, para que nós possamos estar alinhados à vontade dEle. E quanto mais, né, a gente rejeita esse pertencimento, mais distante a gente vai ficando da vontade de Deus. E aí, quanto mais distante a gente vai ficando da vontade de Deus, né, a gente vai entrando nas nossas angústias, nosso sofrimento, nas nossas mágoas, porque, na verdade, né, o Senhor nos chamou para estar próximo, perto dEle. E quanto mais a gente se distancia, quanto mais a gente abre mão dessa comunhão, mais sofrimento, tristeza, dor, angústia a gente vai trazer para a nossa própria vida. Então, o que a humanidade precisa entender é que, longe de Cristo, né, não vai haver, né, a mínima possibilidade de leveza, de paz. E aí o mundo vai cada vez caminhar, né, para as suas angústias, para as suas decepções. E isso que você me falou me lembra muito, a gente vai falar sobre obediência, a gente vai falar sobre pecado, mas o homem ele fica sentindo esse vazio, né? Essa falta de, porque nós fomos criados para adorar a Deus, para fazer parte do reino, então a gente sente essa falta. E aí eu já aproveito para dizer assim,
Priscila, de onde vem então essa natureza pecaminosa? Por que que o homem se colocou nessa situação e sente essa falta? Bem, se a gente for olhar Gênesis 3, ele vem dizendo justamente que Deus preparou tudo para o homem, deu acesso tudo ao homem, só que o homem tinha uma única condição: não chegar, né, não tocar na árvore do bem e do mal. E o homem decide, né, o seu livre-arbítrio, tomar a decisão de deixar tudo de lado, tudo que lhe era acessível, para chegar, para tentar suprir o seu desejo de conhecimento, o seu desejo de coisas novas. Se eu fosse resumir, a natureza pecaminosa, ela vem da desobediência. Nós tínhamos a opção, né, dada por Deus, e esse Deus é maravilhoso por isso, porque Ele sempre nos deu o livre acesso a tudo, a todas as coisas, a todas as informações, mas o homem escolheu pecar, escolheu desobedecer. E ao escolher desobedecer, nós hoje vivemos essa natureza, né? Recebemos, né, essa natureza pecaminosa do homem e convivemos com ela o tempo todo. Isso me lembra muito assim, quando a gente vê, porque pecado na sua tradução é desviar do alvo, né? É como se nós fôssemos criados como uma flecha para seguir aquilo que Deus tem um propósito, né? Qual é esse propósito, essa flecha, esse alvo? E toda vez que a gente começa a desviar da presença de Deus ou desse propósito, a gente então começa a ceder essa natureza pecaminosa que você está falando, né? E Deus, Ele é tão maravilhoso em sua essência que Ele nem nos impede de chegar, de desviar desse alvo. Essa que talvez essa seja a complexidade de entender a essência do nosso Deus. Ele nos fez livres o tempo todo para todas as coisas. Somos nós que escolhemos viver na escravidão. E essa escravidão se chama pecado, né? Eu aproveitaria esse momento para dizer assim, você que está assistindo esse vídeo agora, como está o teu coração? Como é que você se vê nessa lição aqui que nós estamos compartilhando? Hoje o pecado tem te desviado da presença de Deus? Porque como elas falaram aqui, Deus criou algo tremendo, um propósito, um sonho para todos nós, algo tão grandioso, tão bom para a sua vida. E quando nós não atendemos a esse chamado de Deus, a esse pertencimento do reino, a gente começa a se afastar e deixar as angústias tomar conta do nosso coração. O que tem tomado conta do seu coração? A angústia, a mágoa, a tristeza, o medo? Ou seu coração está cheio da presença de Deus e você crê que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Então, Aline, o que é esse propósito de Deus? Essa é uma das perguntas que a gente vai precisar, responder. Gente, a gente tem uma colinha aqui, tá? A gente, né, Priscila? A gente tem, o pastor autorizou, tá, gente? A gente consultar aqui, tá bom? Porque, afinal de contas, é a primeira, né, pastor? Isso é aí. A primeira. Não tem ninguém nervoso aqui, pessoal. Tá todo mundo muito tranquilo aqui. É a primeira gravação que a gente está fazendo. Então, a gente foi autorizado a pegar aqui, né? Fazer umas consultas, chamar de cola não que fica feio, mas fazer umas consultas, tá bom? E aí, respondendo a essa pergunta, né? Qual era o propósito de Deus e qual é o propósito de Deus? Nós fomos criados à imagem e semelhança, né, do Senhor. Lá em Gênesis, né, no capítulo 1, no versículo 26, você pode abrir aí a sua Bíblia e você vai confirmar isso. E lá em Isaías 43, 21, né, Isaías fala que Deus nos criou para que nós pudéssemos dar louvor a Ele. Então, esse é o propósito para o qual Deus nos criou, né? Porém, nós fomos feitos, nós fomos chamados para poder glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente entende glorificar a Deus só no momento do culto.
Eu vou para a casa do Pai para poder glorificar a Deus, né? Na casa do Pai, nós temos um momento de adoração, e a adoração faz parte da glorificação a Deus, né? Mas o que a gente está falando aqui é que tudo, em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos da sua vida, você precisa glorificar a Deus. E a gente vê isso na natureza. A natureza glorifica a Deus e demonstra a manifestação desse Deus tão poderoso. E aí você já reparou, né, que quem é que consegue dominar uma grande onda? Quem? Quem é que consegue dominar a explosão de um vulcão? Deus está nessas grandes e pequenas coisas da natureza. A precisão do voo de um beija-flor, por exemplo, é a manifestação do poder e da glória de Deus através da natureza. E aí, a gente, com a nossa cabeça humana, ou com os nossos olhos humanos, muitas vezes a gente não consegue nem entender esse poder. Então, eu desafio a você, em primeiro lugar, a olhar para a natureza, para a força da natureza, porque ela, por si só, ela glorifica esse poder, a majestade. Que dirá nós, que fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Deus teve o cuidado de, quando nos fez, né, colocar, numa figura bem simbólica, colocar as suas próprias mãos. Todas as outras coisas, ele disse que haja, que haja, que haja. Mas nós fomos feitos, nós fomos elaborados e fomos criados para glorificar a esse Pai. Então, o propósito da minha vida, o propósito da nossa vida, o propósito da sua vida é glorificar, louvar, adorar a esse Deus que é tão maravilhoso. Então, fica aqui o desafio, né, não só de responder as perguntas, mas a desafiar você que está aí, né, de repente está frio na fé. Esse momento de pandemia é um momento que leva a gente a estar distante das pessoas, mas a gente não pode estar distante daquele que nos criou, daquele que nos fez, daquele que nos chamou, porque a sua vida, assim como a minha vida, é para a glória de Deus. E foi para isso que nós fomos criados. Então, esse é o desafio, né? Em tempos tão difíceis, em tempos onde a gente precisa estar distante dos que amamos, distante, inclusive, da casa do Pai. Mas lembre-se, vir para a casa do Pai é um momento de adorar ou de glorificar a Deus. É um momento importante? É. Mas a sua vida precisa ser uma vida de glorificação em todas as áreas e o tempo inteiro. Então, esse é o grande propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Nós já estamos chegando ao final desse primeiro episódio, dessa primeira aula, dessa primeira edição, né? Qual é o melhor termo? Nós teremos aulas ainda dentro desse tema nas próximas semanas. Teremos perguntas como: Deus é amor, mas Ele também tem ira? Teremos outras perguntas como: a pessoa salva ainda possui a natureza pecaminosa? A natureza é criação de Deus, mas deve ser adorada? Por que o homem atual tem dificuldade em demonstrar temor ao Senhor? Então isso é só para você ter o gostinho, você esperar a próxima aula e você chamar seus amigos e família para assistir, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai abençoar a vida daqueles que você ama, tá bom? A gente deixa hoje aqui um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e que a cada segunda-feira, 8h30 da noite, você esteja ligadinho conosco na Escola Bíblica Digital da Igreja Batista Monte Tabor. Tchau, tchau para vocês.